Pessoal, então olha só, essa aqui é a nossa aula mais importante, tá? Para quem é de ciências naturais, para quem é de física, né? Para quem vai continuar estudando física de alguma forma. Então essa aula é a aula mais importante. Nós vamos aplicar todo o conceito aí de integral definida aqui no estudo do movimento retilíneo de um objeto, né? Ele pode ir, pode voltar, mas aqui no movimento retilíneo. Nessa primeira parte, então, vai ser a variação do espaço. Nós vamos calcular a variação do espaço, S menos S0. Essa variação do espaço não é a distância total percorrida, tá? É só a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Como é que a gente calcula essa diferença, tá bom? Do espaço final menos o espaço inicial, não importando para onde ele foi. Só importa a posição final e a posição inicial. Então, nesse capítulo, veremos como a integral definida pode ser usada para o cálculo, né, da variação do espaço de um móvel em movimento retilíneo. Vamos dividir em duas etapas, quando a velocidade é constante e quando a velocidade não é constante. No caso da velocidade constante, se um móvel em movimento retilíneo possui velocidade constante, então ela é dada por a velocidade constante vai ser igual a ΔS sobre ΔT, S menos S0 sobre T menos T0, onde V é a velocidade constante, o T0 o instante inicial, o T o instante final, S0 é a posição inicial e S é a posição final. Manipulando esta equação, podemos obter a variação do espaço ΔS. Então, ΔS vai ser V vezes T menos T0. Ó. Só que considerando o primeiro T0 como sendo zero, né? Então, aqui fica T menos zero, passo o T multiplicando, então S menos S0 é VT. Essa é a variação do espaço. Agora, quando T0 não for zero, aqui vai ficar V, abre parênteses, T menos T0, que multiplica V. Né? E passando S0 para cá, então S vai ser S0 mais VT. Muito bem, observe nesse caso, né, S de t é uma função afim do tempo, ou seja, nesse caso aqui a velocidade é constante, tá, gente? Cujo gráfico é uma reta, né? Então o gráfico da função posição vai ser uma reta. E que a velocidade constante, ó, sempre vai ser aquele coeficiente angular da reta, né? Ou seja, vai ser o número que está multiplicando a variável t, a variável independente t. No caso em que o t0 não é zero, nós temos de novo V como sendo ΔS sobre ΔT, passando o ΔT multiplicando vai ficar ΔS igual a V vezes ΔT, passando o S0, o S vai ser S0 mais V, T menos T0. De novo, V ó, vai multiplicar T. Então, V é o coeficiente, de novo, angular dessa reta aqui. Ou seja, quando V é constante, tá, gente? Tudo isso, por enquanto, é quando V é constante, tá certo? Velocidade constante, né? É um número aí só. Quando V é constante, V ainda é o coeficiente angular da reta da função horária S igual a S de t, mesmo quando T0 não vale zero, né? Quando T0 não vale zero. Aqui, então, quando a velocidade é constante, você pode usar essa fórmula aqui. Agora, quando a velocidade não é constante, olha só, primeiro a gente vai relembrar dessa relação aqui. Lembremos da relação S de t igual a integral de V de t. Lembra que a posição instantânea era a integral da velocidade instantânea, porque a velocidade instantânea era derivada da função posição instantânea? Bom, e se eu quiser calcular o ΔS, né? Será que vai ser integral de V de t? Vai, só que é integral definida. Então a diferença é essa. Então, S de t instantânea é o quê? É a integral da velocidade instantânea de V. Só que se eu quiser o ΔS, se eu quiser calcular o ΔS, que é o nosso objetivo hoje, né? Hoje, nosso objetivo é calcular o ΔS, S menos S0. Então, ΔS vai ser o quê? Vai ser a integral de V de t de dt de t0 até o t final. Né? Vai ser a integral definida. Então, aqui eu vou trocar por ΔS e aqui eu troco por integral definida. Tá aqui, ó. Aqui vai ser ΔS e do lado direito vai ser a integral definida. Né? Como aqui já tem um t, que é o t final, aqui eu troquei por v de x dx, tá? Só para não confundir aqui. Então é isso. O resumo da aula de hoje é esse, tá, gente? O ΔS é a integral, né? ΔS é a integral definida. Bom, lembrando que anteriormente a posição instantânea era a integral da velocidade instantânea. Então, trocando a posição instantânea por ΔS, S menos S0, eu troco aqui por integral definida, tá? Isso significa várias coisas, tá, gente? Primeiro, que se a velocidade for constante, perdão aqui, se essa velocidade for constante, então ΔS é simplesmente, né, a área do retângulo, se o gráfico estiver acima do xx, ou menos a área do retângulo, né?
Então, dá para calcular o ΔS por meio da área do retângulo, tá certo? Se a velocidade for constante. E se a velocidade for constante, também a gente pode usar o que a gente acabou de ver aqui em cima, né? ΔS é V t menos T0, ou seja, ΔS é V vezes t menos T0 aqui, né? Mas nosso objetivo, então, principal hoje é calcular o ΔS quando a velocidade não é necessariamente constante, né? Que aí vai precisar calcular uma integral aqui, tá certo? Uma integral definida, né? Bom, isso significa que a variação do espaço ΔS corresponde à área da região sob o gráfico da função velocidade, quando esta velocidade possui gráfico acima do eixo x, está aqui. Tá? Então, quando a velocidade tem um gráfico acima do eixo x, quem que vai ser o ΔS? É a integral definida da função velocidade, que é a área, né? Então, ΔS, o S menos S0 é a área. Agora, se o gráfico estiver todo acima do eixo x, como a gente está vendo aqui, nesse caso, também esse ΔS coincide com a distância total percorrida, tá, gente? Então, toda vez que a velocidade está acima do eixo x, esse ΔS não só calcula a diferença do espaço final menos do espaço inicial, como também calcula a distância total percorrida, tá bom? Por quê? Porque quando a velocidade é sempre positiva, o objeto nunca volta. Ele nunca volta, então ele sempre vai. Ela diminui, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta, mas nunca volta. Então, o S0, o S menos S0 vai ser, né, também a distância total percorrida. E isso só quando a velocidade está acima do eixo x. Então, essa é a fórmula de hoje, tá? A distância, a variação da distância, né, é a integral. Agora, essa variação da distância, essa integral pode ser zero? Pode acontecer de ser zero. Significa que o objeto foi e voltou para o mesmo lugar. Ou seja, o S é igual a S0, né? Então, ele foi e voltou para o mesmo lugar. Então, o S igual a S0 significa que o ΔS é zero, significa que essa integral vai dar zero. Ou seja, com certeza vai ter uma parte do gráfico que vai estar acima e uma parte do gráfico que vai estar abaixo. A soma dessas áreas menos a soma dessas áreas, que é a integral definida, será zero, né? Vai cancelar uma com a outra. Bom, caso o gráfico de V de t, né, da função velocidade, cruze o eixo t aqui para baixo, né, para a parte negativa da função V de t, então a variação do espaço ΔS corresponde, então, ao saldo das áreas, porque é a integral definida, né? Então, vai ser a soma das áreas, olha só. A soma das áreas das regiões entre o gráfico da função V e o eixo t, que estão acima do eixo t, menos a soma das áreas, né, que estão abaixo do eixo t. E aqui, gente, aí você fala assim, poxa, mas então essa integral não calcula necessariamente a distância total percorrida, considerando todo o percurso, né? Só se a função v de t estiver acima do eixo x, aí sim. Mas se a função v de t cruzar o eixo t lá para baixo, essa integral não calcula a distância total percorrida, não. Calcula só o S menos S0. Não importa se ele foi para a China. Só calcula essa diferença do S menos S0. Aí você fala, então como é que eu calculo a distância total percorrida? Né? Considerando todo o percurso que ele foi na China e voltou para calcular a gasolina, por exemplo. Para calcular a distância total percorrida, você usa essa outra fórmula aqui, ó. É a integral da função módulo da velocidade. Tá? Não é a integral, depois tira o módulo. Não é isso. É o primeiro cálculo módulo da velocidade e depois calcula a integral. Vai dar a diferença. Entende? Então, a distância total percorrida por um objeto em movimento retilíneo é isso aqui. Tá? Opa, tem uma coisa errada, é assim, né? Isso. É dada por essa integral aí. Tá bom? Muito bem. Então, vamos aos exemplos, tá, gente? Encontre a variação do espaço, ΔS, de um móvel cuja velocidade é 6t menos 1, de 0 a 3. Ele quer a variação do espaço. O que a gente acabou de ver? Que a variação do espaço é a integral definida da velocidade, né? Então, vai ser a integral definida de 6t menos 1, de 0 a 3. Está aqui, ó. Então, variação do espaço, integral definida da velocidade, né? Então, vai ser a integral de 6t menos 1, de 0 a 3. Aqui eu posso usar t porque não tem t aqui em cima, né? Ou x, tanto faz. x dx ou t dt. Então, 6x menos 1, de 0 a 3, né? A integral, primeiro eu calculo a integral, né? A integral de 6x é 6x ao quadrado sobre 2, a integral de 1 é x, de 0 a 3. Simplificando 6 com 2 vai ficar 3x ao quadrado menos x, de 0 a 3. Substituindo x por 3, 3 vezes 9 menos 3. E aqui vai zerar tudo quando substituir por 0.
18 é 27 menos 3, né? 24 é o ΔS. Tá? Nós não calculamos aqui a distância total percorrida, tá certo? Não consideramos o percurso todo. A gente só calculou, só considerou aqui a distância final menos a distância inicial, tá bom? Encontre a variação do espaço ΔS de novo, cuja velocidade é esse gráfico aqui, ó. Possui como gráfico um segmento de reta ligando esses pontos. Bom, ele quer a variação do espaço e ele deu o gráfico da velocidade. Ora, mas a variação do espaço não é a integral da velocidade? Então não vai ser a soma das áreas que estão acima menos a soma das áreas que estão abaixo? Então, aqui está a função velocidade, o gráfico da velocidade. Então, o ΔS, cadê? Aqui. ΔS vai ser a soma das áreas que estão acima, a área desse triângulo, menos a soma das áreas que estão abaixo. Porque é a própria integral definida. É a definição da integral definida. É esse saldo de áreas, né? Bom, então vamos ver. A área desse triângulo é base 2 vezes altura 4, 8 sobre 2, porque é triângulo. 8 sobre 2, 4, que é 4. A área desse outro triângulo entre o gráfico e o eixo x, 2 vezes 4, desconsidera o sinal por enquanto. 2 vezes 4, 8 sobre 2, 4 também. Então vai ser 4 aqui, 2 vezes 4, 8 sobre 2, 4, vezes menos 4 aqui, vai dar 0. Né? Então, pronto, calculamos o ΔS. ΔS como sendo a integral definida da velocidade, e a integral definida como sendo o saldo de áreas vai dar 0. Tá? Então, ó, pelo gráfico, né, já se nota que essa integral definida é 0, pois a área acima do eixo t se cancela com a área abaixo do eixo t. Tá bom? Agora, vamos supor que eu quero, porque quero, né? Ah, então o que significa isso, né, gente? Olha só. Significa que o objeto começou aqui com velocidade 4 metros por segundo, foi diminuindo sua velocidade, diminuindo, e depois a sua velocidade, a velocidade começou a aumentar. Só que agora a velocidade negativa significa que ele está voltando, entendeu? Ele está voltando e voltou para o mesmo ponto. Então, velocidade negativa significa que ele está voltando, ele está indo contra o sentido positivo da posição, né? Então, ele foi, diminuiu sua velocidade, parou, porque a velocidade é 0, e voltou aumentando a velocidade, ficando mais rápido, mas voltou para o mesmo ponto. Então, o ΔS é 0. Por quê? O ΔS, ó, é posição final menos posição inicial. Se ele voltou para a mesma posição. Então, ΔS é 0. Esse número menos esse vai ser 0. Então, a integral definida é 0 porque vai ser a soma da área superior menos a soma da área inferior. Agora, vamos supor que eu quero usar essa fórmula da integral aqui, eu quero descobrir a função v. Qual é a função v que tem como gráfico uma reta? Tá, gente? Então, se eu quisesse, né, calcular, encontrar a equação da reta que dá a velocidade, para jogar na integral, para provar mesmo que vai ser 0, né? Aqui no exemplo 2, né? Então, ele não deu a função v, ele deu o gráfico. Então, eu vou encontrar a equação dessa reta usando aquela dica, né? Ioiô me xoxô, é um macete que o pessoal usa para encontrar a equação da reta, né? Então, vamos lá. O problema pediu a variação do espaço, que é igual à integral da função velocidade. Logo, devemos primeiro encontrar a velocidade, que nesse caso é uma função afim, pois seu gráfico é uma reta, está aqui. Bom, então a equação da reta y menos y0 igual a m menos x0, mx menos x0, ioiô me xoxô, né? Uma tática aí para decorar, onde m é o coeficiente angular da reta. No nosso caso, queremos y é v, está aqui, né? E x é t, está aqui, no eixo t. Então, o coeficiente angular é o m, logo, ora, o gráfico da função passa pelos pontos t0, 4, v0, t0, 0, v0, 4. Então, esse é o t0, que vai entrar aqui. E aqui vai ser tv, né? Então, assim, o coeficiente angular da reta m será... Lembra que o coeficiente angular da reta, né? Ó, o m vai ser igual a v menos v0 sobre t menos t0. O v final é menos 4, menos o v inicial, que é 4, sobre t final, que é 4, menos t inicial, que é 0. Então, aqui é TV e aqui é TV também, tá? Aqui é TV iniciais e aqui é TV finais, tá bom? Substituir tudo aqui. Menos 8 sobre 4, menos 2. Então, esse é um M. Já encontrei o M, tá? E aí, para eu jogar tudo nessa equação aqui, para encontrar a equação da reta, a equação da velocidade, tá, gente?
eu posso usar tanto essa função quanto essa, tanto faz, tá bom? Vai dar a mesma resposta. Usando essa função, eu tenho v menos v0 igual a mt menos t0. V menos v0, o v0 é 4, tá aqui. M, acabei de encontrar, né? Menos 2, t menos t0. T0 é 4, que aqui é t e v iniciais, né? Então vai ficar v menos 4 menos 2, t menos 0. O 4 passa somando, menos 2 vezes t fica menos 2t mais 4. Então essa é a velocidade que, se eu quiser agora jogar nessa integral, entendeu? Eu jogo essa velocidade que eu encontrei aqui, para achar o ΔS. Então, pelo fato, né, do gráfico da função v aqui ter sido uma reta, eu calculei o ΔS simplesmente pelo saldo das áreas. Não precisei da integral, mas se eu quisesse jogar na integral, é o que eu estou fazendo agora. Primeiro eu calculo a função v de t por meio do yu-yu mi aqui, né? Porque nesse caso v de t é uma reta. Aí encontrei o coeficiente angular m, joguei nessa equação, né, esse ponto, para encontrar a função v. Aí agora eu vou calcular a integral dessa função. Vocês vão ver que vai dar zero mesmo, né, de novo. Então, a integral de 0 até 4, né? Tempo inicial até o tempo final. Então, a integral de 0 a 4 da função menos 2x mais 4 dx. Vai ficar menos 2x ao quadrado sobre 2, cancela 2 com 2, mais 4x. Quando x é 4, vai dar menos 16 mais 16, que é 0. Menos, substituindo x por 0, vai zerar tudo, vai dar 0. Então, a integral deu 0, como era de se esperar. Por quê? Porque a integral da velocidade deu 0, significando que o ΔS é 0. Então, era de se esperar, porque o gráfico da velocidade é um gráfico cujo o saldo, né, das áreas, as áreas superiores menos as áreas inferiores, também deu 0. Tá bom? Número 3. Encontre a variação do espaço de um móvel, né, cuja velocidade é constante, tá, gente? Então, aqui você tem 3 formas de fazer esse exercício. Porque, olha só, pelos dados do problema, v igual a v de t igual a 4, t0 é 0 e o t é 6, né, que é o instante final. 3 formas de acharmos a variação do espaço. Primeira forma, quando a velocidade é constante, aí vem do início do nosso capítulo, eu posso usar essa fórmula de que quando a velocidade é constante, tá? ΔS é v ΔT, né? Olha só, ΔS é v ΔT, né? O v é 4, velocidade constante é 4, e o ΔT é 6 menos 0, 24. Outra, pela integral. Então, ΔS é a integral definida da v de t, né? Da função v de x dx. Bom, a velocidade é 4, que é uma constante, o intervalo é de 0 a 6, ó. E a velocidade é constante igual a 4. Então, a integral de 4 é 4x, de 0 a 6. Então, pela integral também, eu chego no mesmo resultado aqui de cima. Por quê? Porque, pela definição, ΔS é a integral definida da velocidade. 4 vezes 6, 24, menos 0. 24 também, né? Então, ok. E a terceira forma, pelo fato aqui da velocidade ser constante, eu posso simplesmente desenhar o gráfico da velocidade, está aqui embaixo, e, estando ele aqui em cima, então, o ΔS é a área sobre o gráfico da função v de t, né? Então, vai ser base vezes altura, de novo, 24. 6 vezes 4, 24. Então, são 3 formas. Essa primeira forma só pode ser usada quando a velocidade é constante, tá, gente? Essa segunda forma é para qualquer tipo de velocidade. E essa terceira forma aqui, que é a área da figura, aí você usa quando é retângulo, quando é triângulo, né? O triângulo foi o que a gente fez aqui no exercício passado, né? Tá certo? Bom, exercício 4. Encontre a variação do espaço de um móvel cuja velocidade é constante de novo, de 2 a 3. 3 formas de resolver de novo. Primeira forma, quando a velocidade é constante, eu posso usar essa fórmula. Perdão. Só posso usar essa fórmula quando a velocidade for constante. Então, ΔS é V, que é 9, vezes a variação do tempo, 3 menos 2. 9 vezes 1, 9. Então, tá. As outras formas têm que dar 9 também, claro. A segunda forma é, ΔS é a integral da velocidade, né? A integral de v de x dx de 2 a 3. A integral de 9 é 9x, quando x é 3 vai dar 27, quando x é 9 vai dar 18, 27 menos 18 é 9 também. A outra forma é fazendo o gráfico da função velocidade e vendo a área, né, para dar o ΔS. O ΔS é sempre ali o saldo das áreas que estão, das regiões abaixo, né, do gráfico da função velocidade. Bom, a velocidade é constante igual a 9, no intervalo de 2 a 3. Ó. Então, a área do retângulo vai dar o ΔS, que é a área da
da região abaixo do gráfico da função velocidade, é o ΔS. 1 vezes 9, 9 também, né? 3 formas. Agora é o seguinte, ele deu a função posição, hein? Então ele não quer mais o ΔS, porque a gente fez os exercícios passados agora, sempre querendo o ΔS, né? Então vai ser sempre a integral ali da velocidade, tá? Quando a velocidade era constante, ΔS era mais fácil, né? É V vezes ΔT, né? Ou também pelo cálculo da área do retângulo, né? Ali. Se tiver acima, vai dar positivo ΔS. Se o retângulo estiver abaixo do eixo X, ΔS vai dar negativo. Então agora, eu não quero mais ΔS, né? Ele está querendo aqui a velocidade constante da função do móvel, cujo gráfico da função horária é S por T, é um segmento de reta que passa por 0 menos 40, cadê? Não tem o gráfico, né? Passa pelo ponto 0 menos 40 e pelo ponto 30, 40. Então, aqui é T e V iniciais, tá? T0 é 0, S0 é menos 40, e aqui é T e V finais. T final é 30 e S final é 80. Bom, a velocidade constante, gente, ok, né? Não é difícil, é só usar aquela fórmula em que a velocidade é constante, que é essa aqui, né? Então, ele quer a velocidade constante. Então, vai ser ΔS sobre ΔT, tá certo? Ó, ΔS sobre ΔT. Então, vai ser posição final 80 menos a posição inicial, que é menos 40, vai dar 120, sobre T final, que é 30 menos 0, que vai dar 4. Então, 120 por 30, 4. Então, essa é a velocidade constante, tá bom? Agora, ele quer a função horária S de T, né? Tá aqui, ó. A função horária S de T, gente, é a função horária cujo gráfico é uma reta. Então, a função é afim. Toda vez que você quer uma função afim, é ioiô mixoxô, tá? Tá aqui, ó. Só que o y agora não é v, é s, né? Porque ele quer a função horária, s de t, s por t, entendeu? Então, o y é s, y0 é s0, o m eu encontrei aqui, né? O m é a velocidade, né? O x é t e o x0 é t0, tá bom? Então, comparando o ioiô mixoxô com a situação do movimento retilíneo, S menos S0 vai ser a velocidade T menos T0, né? Como a gente viu lá em cima. S menos S0 é V vezes delta T. Tá bom? Aqui, né? Aqui. Mais acima aqui. Isso. Tá? Então, delta S é igual a V delta T, né? Muito bem. Então, o S0 é a posição inicial, que é menos 40. O V é 4. O V é 4, que nós encontramos, né, gente? O V é 4 nós encontramos. E o T0 é 0. Tá aqui, ó. E aí, para jogar nessa fórmula, eu usei o T0, S0, 4, 0 menos 40. Entende? Eu usei esse ponto aqui, ó, 0 menos 40. Mas eu poderia ter usado esse ponto, entendeu? Poderia ter usado esse aqui, né? Ia dar tanto faz aí. Ia dar a mesma resposta final aqui. Então, o 40 passa subtraindo e 4t fica 4t. Então, tá aqui a função horária da posição, né? Do objeto, tá? E aí você vê, né? Que lembra que eu falei que quando a velocidade é constante, a velocidade é sempre o coeficiente angular da reta da função horária? 4, tá aqui. A velocidade é 4, constante, né? Ok, então número 6, dada a função horária, agora ele deu a função horária. Aqui, ele não deu a função horária. Nesse exemplo anterior, ele deu só o gráfico, que passa por esses dois pontos. Aí ele quis a velocidade constante, tudo bem, foi fácil, porque delta S sobre delta T, só substituir os valores. Mas ele pediu aqui, nessa questão anterior, a função horária, então eu tive que jogar no ioiô mixoxô. Porque a função horária é uma reta nesse caso aqui, né? Ele falou que é uma reta. Então é ioiô mixoxô, a equação da reta, a equação geral da reta, né? Só que aqui ele já deu a função horária, tá bom? Como sendo uma função aqui afim, né? E acha a velocidade constante. Bom, a velocidade constante, né? Como a velocidade é constante, tá certo? A velocidade é o próprio coeficiente angular da reta. Então, comparando as funções, ó, essa expressão sempre posso usar quando a velocidade é constante. Então, delta S igual a V delta T. Ou seja, o S0 passa somando e o T0 é 0 aqui, ó. Então, vai ficar V vezes T menos 0 vezes T. E comparando, então, essa função, gente, com essa aqui, né, o que eu posso concluir comparando essas duas aqui, ó, essa e essa? Que a posição inicial é 5 e que a velocidade constante é menos 2, né? E isso quando o T0 é 0, tá? Quando o T0 é 0. Tá bom? Então, S0 é 5, a velocidade constante é menos 2. Então, é o que ele pediu, ó.
dada a função horária, encontre a velocidade constante. Então, toda vez que a função horária, gente, for uma função afim, a velocidade constante é o próprio coeficiente angular da reta, tá bom? É menos 2 aqui, tá certo? Sempre vai ser o número que multiplica t. Dada essa mesma função, 5 menos 2t, no mesmo intervalo de 0 a 3, agora ele quer o quê? O gráfico. Ah, uma reta, né? Então faz uma tabela de valores. Quando t é 0, vai dar 5 menos 0, 5. Quando t é 3, vai dar 5 menos 6, menos 1. Então 0, 5, 3 menos 1. 0, 5, 3 menos 1. 0, 5, 3 menos 1. Está aqui o gráfico da função S. Tá? Dada a mesma função horária, S igual a 5 menos 2t, no intervalo, acho o gráfico de V. Bom, a velocidade é menos 2, é constante. É o coeficiente angular da reta da função horária. Lembra que S igual a S0 mais VT? Né? Então a velocidade não é menos 2? Então é uma reta horizontal. No rumo do menos 2, de 0 a 3, está aqui. No rumo do menos 2, de 0 a 3. Então a reta é aqui. 9. Dada a mesma função de novo, S igual a 5 menos 2t, a função horária. Acha a variação do espaço. Aqui você tem várias formas de fazer. São 4, na verdade, aqui. Né? Primeira forma de fazer. Como ele quer a variação do espaço, né, gente? Lembra que a variação do espaço é a integral definida da velocidade? Lembra? Então, a variação do espaço é a integral definida da velocidade. Então, vai ser o saldo de áreas do gráfico da velocidade, tá bom? Saldo de áreas do gráfico da velocidade. Nesse caso aqui, o saldo de áreas é menos a área desse retângulo aqui. Base, 3 vezes a altura, 2, 6. Vai dar menos 6. Né? Então, a primeira forma de encontrar o ΔS, né? Lembrando, né? Vamos lembrar aqui, né? ΔS é o saldo de áreas da velocidade. Vou escrever resumidamente assim, tá, gente? Mas a definição exata é a integral definida, né? Da velocidade aqui, tá bom? Coloquei x para não confundir com esse t. Então, ele está pedindo ΔS. Então, a primeira forma de fazer é calcular o saldo de áreas ou a integral, né? Uma forma é calcular o saldo de áreas. Nesse caso, como a velocidade é constante igual a menos 2, gente, como a velocidade é constante igual a menos 2, o saldo de áreas da velocidade é menos 6, tá bom? Então, todas as outras três formas têm que dar menos 6, menos 6. A outra forma é usar a própria função S, que nós temos nesse caso a função S. Então, para calcular o S menos S0, basta calcular S de 3, calculado aqui, o S final menos S de 0, o S inicial, né? Então, vai ser S de 3 menos S de 0 usando a própria função S, porque nós temos a função S. Então, dá para calcular o ΔS usando a própria função S, né? S de 3 é 5 menos 2 vezes 3, substituindo, menos S de 0, que é 5 menos 2 vezes 0, substituindo. Aqui vai dar 5 menos 6 menos 1, menos 5, que aqui vai zerar. Então, vai dar menos 6 de novo, ó. Menos 6, hein? Outra forma, terceira, a integral. Lembrando, ó, ΔS é a integral da velocidade. E a velocidade, nesse caso, é constante. Menos 2. Então, vai ser a integral de menos 2 de 0 a 3, que é o intervalo de tempo. A integral da constante é menos 2x de 0 a 3. Menos 6, menos 0. Menos 6 de novo, tem que dar menos 6. E a quarta forma, gente, pelo fato da velocidade ser constante, eu sempre posso usar essa formulazinha, ΔS igual a V ΔT, né? Essa fórmula aqui só pode ser usada quando V é constante. Ele quer o ΔS, então vai ser V ΔT. O V é constante igual a menos 2. Aqui, o V é constante igual a menos 2, né? É sempre o coeficiente angular da reta da função horária, né? Da função posição. ΔT, 3 menos 0, né? T final menos T inicial, 3 menos 0, menos 6 de novo, tá bom? Bom, aqui então são os exercícios. Encontre a variação do espaço cuja velocidade é essa aqui. Bom, se ele der velocidade, que é a variação do espaço, a variação do espaço é o quê, gente? É o quê? É o saldo de áreas ou então a integral definida da velocidade. Então, basta calcular a integral definida desta função de 0 a 1, tá bom? Na letra B, ele não deu a função velocidade, ele deu o gráfico da função velocidade, olha só. Né? É um segmento de reta que liga os pontos 0, 0 até o 3, 3. Então, vai dar um triângulo. Olha só. Então, para calcular o ΔS agora, eu posso usar o saldo de áreas da velocidade, né? Porque o gráfico da velocidade é um triângulo aqui. Então, vai ser a área do triângulo. Base de 0 a 3 é 3, altura de 0 a 3 é 3. Então, vai ser 3 vezes 3 sobre 2. Vai dar 9 sobre 2. Letra B.
Não é 9 sobre 2? Deixa eu só conferir os cálculos, tá? Realmente estava errado aqui, né? Porque, olha só, o ΔS é o saldo de áreas da velocidade. Então, o gráfico da velocidade aqui é uma reta que liga o ponto 0, 0 ao 3, 3. Então, é um triângulo, base 3, altura 3. Então, base 3 vezes altura 3 sobre 2, por ser triângulo, 3 vezes 3, 9 sobre 2, né? Ou, gente, nesse caso aqui, se você quiser calcular, como eu fiz nos exemplos anteriores, a integral mesmo da função velocidade, você tem que encontrar a função velocidade pelo meio do ioiô michôchô, tá? E aí, como é que se encontra a função velocidade aqui do ioiô michôchô? Primeiro eu calculo o m, que é delta S sobre delta t, ou seja, vai ser 3 menos 0 sobre 3 menos 0, né? Então, esse 3 menos esse 0 sobre esse 3 menos esse 0 vai dar 1. Então, m é 1. E aí, você usa esse ponto aqui, por exemplo. Então, vai ficar v menos v0, cadê o ioiô michôchô aqui? Aqui, ó. Aqui, né? Então, aqui é a velocidade, né, que eu quero. É a função velocidade que eu quero. Peraí. V menos V0 igual a M, aqui, ó. Ioiô Michôchô, né? V menos V0 igual a M, T menos T0. O tempo inicial é 0 e a velocidade inicial é 0 também, né? E o M é 1. Então, fica V menos 0 igual a 1T menos 0. Então, V igual a 1. Então, vai ser a integral da função 1, não é isso? 1T, né? Na verdade, multiplica por T aqui. Então, V vai ser... Aí passa esse V0 para cá, né? Só que V0 é 0, T0 é 0, tá bom? Então, V vai ficar igual a M vezes T. O M é 1, que nós calculamos, né? Então, vai ser a integral de 1T, a integral de x. Então, vai ser x ao quadrado sobre 2, de 0 a 3. X ao quadrado sobre 2, de 0 a 3 é 9 sobre 2. Né? 9 sobre 2, que é o mesmo resultado que nós vimos aqui. Letra C, velocidade constante, gente. Então, olha só, quando a velocidade é constante, você tem 3 formas de fazer, né? Calcular a área, é uma forma de encontrar o ΔS, né? Ele quer o ΔS, tá, gente? Ele quer o ΔS. Cadê? Isso, ele quer o ΔS. Então, você pode usar o saldo, né, de áreas da velocidade ou a integral da função da velocidade. Então, aqui, você tem 3 formas de fazer, ó. Ou calcula a área, porque aqui vai ser um retângulo, né? Ou calcula a integral de 8, né? De 0 a 5. Ou usa, pelo fato da velocidade ser constante, você usa aquela fórmula, ΔS igual a V ΔT, né? E aqui são os outros exercícios bem parecidos com o que eu fiz hoje, tá bom? Aqui ele está pedindo a velocidade, ó. Aqui ele deu ΔS e está pedindo a velocidade, né? Então, como a velocidade é constante, você pode usar aquela fórmula, ΔS sobre ΔT. Então, vai ser 50 menos 30 sobre 20 menos 0. Aí você tem já a velocidade constante, porque aqui a função horária da posição passa pelos pontos T e S iniciais, T e S finais. T0, S0, TS. Então, a velocidade constante vai ser ΔS, 50 menos 30, sobre ΔT, 20 menos 0, né? Mas ele quer também a função horária. Então, é ioiô michôchô, né? S menos S0 igual a velocidade que você encontrou aqui, vezes T menos T0, tá bom? Dada a função horária, acha a velocidade constante. Bom, como ele deu a função horária e é uma equação aqui da reta, é uma equação afim, então a velocidade é o coeficiente angular, tá, gente? A velocidade aqui vai ser esse valor negativo aqui, tá? Então a velocidade, toda vez que a velocidade é constante, ela é exatamente o coeficiente angular da reta da função posição aqui. O gráfico da S é uma reta, então você faz uma tabela de valores para achar o gráfico da S. O gráfico de V vai ser uma constante, então vai ser uma reta horizontal, de 0 a 2. E a variação do espaço. A variação do espaço tem 4 formas. Ou vai ser S de 2 menos S de 0 usando essa função, que vai ser o S menos S0. Uma. Outra, né? A variação do espaço. Vai ser a integral da velocidade, que você encontrou aqui em cima. A integral dessa função velocidade, que nesse caso é constante. Outra, né? A área do gráfico da velocidade, a área dessa gráfica aqui. E a outra é usando aquela fórmula. ΔS, pelo fato da velocidade ser constante, né? O ΔS vai ser quem? V ΔT. Tá bom? V vezes 2 menos 0. Então, gente, se você é de física, ciências, vai continuar estudando física, né? Essa é uma das principais aulas do curso de cálculo 1, tá bom?
que é o estudo de movimento retilíneo, posição, velocidade, na próxima aula também, tá? Na próxima aula também a gente vai estudar essas mesmas coisas, só que envolvendo agora a aceleração. E, de novo, a gente vai ver quando a aceleração é constante, quando a aceleração não é constante. Tá aqui, ó, né? A gente vai ver agora a variação da velocidade, agora envolvendo o quê? Aceleração. Tá certo? Então é isso, até a próxima aula, bons estudos.